As habilidades do cozinheiro dos Mugiwara Sanji têm chamado ainda mais atenção desde sua batalha contra o Queen. Sem a utilização do traje da Germa, o personagem utilizou poderes parecidos com o que a sua roupa proporcionava para ele, levantando uma grande questão sobre o Perna Preta. Será que ele pode utilizar esses poderes sem o traje? Ô Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui analisar o SBS 104, né? Já tava com o OBS. O OBS aqui é o programa que eu uso para editar os vídeos, mas é o SBS, né? O SBS dos volumes ali de One Piece. Nós vamos conversar sobre o volume 104, né? Em breve tem novidades aqui pra vocês, mas agora o canal do Geek Brasil consegue realmente receber os seus mangás diretamente do Japão. E a gente vai trazer todos esses conteúdos exclusivamente pra vocês, em primeira mão. Em breve a gente tem mais detalhes, mais informações, mas por enquanto é isso. Vamos trazer a primeira parte do SBS do volume 104. Logo depois de você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muitos detalhes interessantes pra gente falar de One Piece por aqui. Aí, vamos lá, né? Começamos então a falar sobre o SBS, né? E toda vez que a gente compra um volume de mangá, né? Pelo menos agora, quando você compra ali nas histórias relacionadas a One Piece, nós recebemos uma mensagem do Oda, né? Sempre tem uma mensagem do Oda sobre alguma coisa da sua vida, alguma coisa da obra, alguma coisa em particular assim está acontecendo. E aí, nós recebemos uma mensagem Oda. Só dá pra definir isso, né? Ele fala assim, ó: ramen digital em uma grande tigela. Mantenham suas calças digitais vestidas. Os piratas digitais são os mais populares. Aventuras digitais, digital, yo, né? Eu acho que é uma referência ali a Digimon, né? Ele faz ali uma brincadeira, um trocadilho com Digimon e ao lançamento de One Piece Odyssey, né? Mês que vem, em janeiro, acaba sendo lançado ali, tem o lançamento de One Piece Odyssey, né, que é um jogo quase ali de mundo aberto, né, de One Piece, né, acaba tendo esse lançamento, é quase um mundo aberto ali de One Piece, mas a gente vai realmente conferir desse jogo e essa forma realmente como vai ser apresentada para nós, né, esse contexto. E aí o Oda tá meio que empolgado com mais um jogo, mais um lançamento ali desse jogo. E lembrando que esse jogo tem um personagem que foi desenhado pelo Oda, né? Ele lembra bastante ali o Momo adulto, né? Essa figura ali do Momo adulto. Então, quem sabe o que pode proporcionar desse jogo, por mais que não tenha um roteiro totalmente canônico, talvez tenha algumas pistas ali sobre o roteiro e a forma realmente como o Oda tá pensando em relação ao One Piece. Vamos lá, né? Começamos então aqui o SBS e nós temos aqui logo uma pergunta, na verdade um puxão de orelha, né, de um leitor para o Oda, né? Aqui nós temos um leitor chamado aqui de Sanadachi Hajime e ele tá falando: na quinta-feira o PTA dará uma palestra importante. E embora o SBS seja uma sessão livre para todos, por favor, tenha cuidado com o conteúdo e a redação de suas perguntas, pois as crianças pequenas estarão lendo. Vamos começar o SBS, oficial de PTA Sanadachi Hajime. E aí o Oda fica meio assim, né, meio, caraca, o oficial veio puxar minha orelha. E aí ele começa: já começou? Não é bem isso, não é bem essa questão, ô Sanada. Sanada-kan, não é bem desse jeito. Eu quero que as pessoas realmente envelheçam, né? Ele fala que ele acaba tendo esses comentários peculiares aí nos SBS porque ele quer que as pessoas, né, que os homens e as garotas, os meninos, acabam envelhecendo, não é mesmo? Só que aí ele fica meio assim e aí ele fala: bem, então vamos para um SBS gentil. Vamos fazer isso, né? Ele fica meio assim, fica meio com medo de um oficial realmente estar observando, acompanhando os SBS. Ele: Oda, vai com calma aí nessas perguntas, né? E os últimos SBS foram realmente bem
digamos, peculiares, né? Já começa ali com o puxão de orelha sobre o próprio Oda. A primeira pergunta que nós temos aqui depois desse puxão de orelha é que um leitor acaba perguntando assim, né? Ou na verdade falando, comentando com o Oda: eu quero me tornar um guaxinim bonito como o Chopper e mimar a Robin-san o máximo que eu puder. Aí fala assim, né? Aí o Oda responde: a relação deles é tão doce, não é? Aí ele meio que pergunta: não concorda, Chopper? Aí o Chopper responde: eu não sou um guaxinim. Ele meio fala assim que ele não é um guaxinim. Essa piada do guaxinim é muito boa com o Chopper, cara. É uma das melhores piadas que o Oda pode colocar de uma forma corriqueira ali em One Piece, né? Nós temos outra pergunta aqui. Olá, Oda Sensei, um dos membros da Cip Zero foi identificado como Mahra-san, mas por favor, me fale também os nomes dos outros membros, né, de Yamatoro, né, e o Oda fala sim, né, então ele responde que é Genika, Joseph, Masha, né, ou Mahra, né, Mahra-chan, e também ali Gizmonda, né, Gizmonda são os 4 membros que estavam em Wano, né, que estavam ali em Wano lutando contra os samurais e ao mesmo tempo tentando impedir com que o Luffy tivesse o despertar das suas habilidades. Aí tem um cara aqui que faz uma pergunta interessante sobre o Kanjo, né? Existe uma história cômica de Hakugo chamado Yodatsu Kanguro. Existe uma ligação ali com o Kanjuro de 37. Aí o Oda responde assim: há algo assim na narrativa. No caso de Kanjuro, Yudashi significa chuva de sangue. Existe até um modelo para Kanjuro, e isso é evidente na história de um escultor chamado de Jingoro Hidari. A escultura esculpida com seu braço canhoto é tão esplêndida que ganha vida e começa a se mover. Não me importo com detalhes como esse, mas Kanjuro desenha todos os seus desenhos ruins com a mão esquerda, e seus desenhos com a mão direita são perfeitos após a traição. E aí o Oda comenta: isso é algo irritante, né? A forma como ele percebe ali que o próprio Kanjuro cria essa temática, né? E é isso, é algo, uma forma até mesmo da galera que não entende, né? Não consegue separar que o Oda, ele cria personagens como se fossem personalidades, né? Cada um ali tem as suas características, né? A sua forma. Não é que o pensamento do Oda sobre aquele personagem é o seu pensamento real, né? Eu acredito que o pensamento mais idealista ali que a gente pode pensar sobre o Oda é o que o Luffy pensa, né? E o Luffy não pensa. A gente não tem balão de pensamento do Luffy em One Piece. Então, eu acho que se a gente for chutar ali uma personalidade próxima do Oda, seria de alguém que vai lá e faz, né? E é basicamente bem parecido com o que o Luffy ele tem, né? E que é um espírito na qual o Luffy tem de não pensar muito antes de agir, né? Ele é aquela pessoa que ele toma uma decisão e pronto. Se ele escutou algo, uma injustiça ou coisa do tipo, ele vai lá e faz, né? Então já demonstra aqui até mesmo que o Oda não gosta de personagens assim, não gosta de figuras assim, e ele mesmo fala que isso é irritante, né? O Kanjuro ter traído os Bainhas Vermelhas, né? E a forma realmente como ele enganava todos com aquele traço horripilante com a sua mão esquerda e depois com aqueles traços maravilhosos com sua mão direita, mostra o como o Oda não gostava do Kanjuro em sentido de dele ser ruim, né? Não como personagem, né? Mas sim dele ser uma pessoa realmente muito ruim. Bom, aí nós temos outra pergunta aqui de outra pessoa, né, de outro leitor, e ele fala assim, ó: ouvi dizer que a personificação de Pertence se tornou popular nos últimos SBS, então gostaria de ver a cintura e os brincos do Zoro também. Aposto que elas são tão bonitas que deixariam o Sanji com ciúmes. Aí tem o nome do cara, né? De apenas um tarado. O cara se nomeou assim. Aí tem ali o Oda: ó, então você quer uma mulher. Aí então nós vemos a cintura, né? Sendo chamado de Haramakiko, né? E também temos os 3 brincos como 3 irmãs, né? E as personagens são feias que dói. O Oda sempre coloca essas personificações da forma mais bizarra possível, e eu acho que ele faz ali na brincadeira mesmo, né? Ele faz ali nos rascunhos, na formação, de um jeito rápido, num conceito rápido, para demonstrar realmente ali essa brincadeira e a forma dos rascunhos que os personagens podem ser colocados por si só.
E então nós temos a grande pergunta dessa última parte do SBS, né? O leitor começa: Olá, Odachi. No capítulo 931, Sanji diz que a capacidade de transparência da máscara Osoba é alimentada pela roupa de Rage. Se eu ingerir ali algum veneno e Rage não me alcançar com o seu poder, será que minha vida será poupada? De 9, né? Ali o cara que manda a pergunta se nomeou de 9. E aí o Oda em primeiro lugar, a habilidade é o poder do processo. Mas, como o Jujutsu começou por planejar e criar sistematicamente um corpo humano adequado para cada uma de suas habilidades, Reijo é um pouco resistente a venenos. Assim, ela pode ao menos absorver o veneno no corpo. Agora é só uma questão de se Reijo quer ou não salvá-lo, né? Ele dá uma brincadeira. E aí, é claro, né, não tem como não conectar isso ao Sanji, né, não tem como pensar isso e não falar isso sobre o Sanji, porque a gente vê ali o Sanji utilizando os poderes, né, do seu traje sem estar com traje na Batalha do Queen. Ele literalmente desaparece, né, o pessoal falou, é a velocidade dele, é sei lá o que, cara, aqui tá dizendo bem claro pra nós de que se trata realmente ali de uma pequena proporção genética do Sanji que já estava ali no corpo do personagem que está começando a despertar, né? Pouco a pouco está começando a despertar. Gostei disso, do Oda não despertar essa habilidade dele de uma forma ali, de uma vez, porque tem que desenvolver ali o processo do personagem, ainda tem ali um conceito do hack mais avançado do armamento, do hack da observação mais avançada ali que o Sanji pode desenvolver. Isso é uma forma também de trazer mais detalhes, mais evoluções pro personagem. Gostei dessa forma como o Oda criou ali pro Sanji e explicando sobre a Reijo, ele abre mais brecha para o Sanji ter esse desenvolvimento, né? Como o Sanji, ele não ficou tão dependente do traje dele por muito tempo, né? Ele foi desenvolvendo as suas habilidades sem o traje, ele acabou despertando esses poderes, ele acabou utilizando esses poderes de uma forma mais avançada que seus próprios irmãos, que sempre dependeram ali da utilização do traje, que acabaram sempre dependendo dos trajes da Germa para poder realmente avançar em seus poderes, né, para conseguir manipular as suas habilidades. O Sanji não, o Sanji ele simplesmente foi desenvolvendo essas habilidades sem a necessidade de ter o traje, o que eu acho que foi o acerto do Oda, né, de não ter deixado o Sanji com traje, porque era uma coisa que eu acho que ninguém do fã tinha gostado dele com o traje, e trazer esse desenvolvimento mais sobre o personagem, fazer com que a genética dele comece a despertar pouco a pouco, eu acho que é uma saída perfeita, é a melhor saída de como o personagem pode lidar com isso daqui pra frente.